Não se pode pensar como vítima de nada. Apesar que as pessoas adoram colocar culpas de qualquer coisa que lhes aconteça nos outros, pois é bem mais fácil não ter que lidar com a própria consciência. Parece que colocar culpas nas costas alheias serve como anestésico das nossas próprias. A partir do momento que vamos contra os conceitos dos outros, achando os nossos mais importantes e fazendo exatamente o que bem entendemos, sem respeitar o espaço alheio e principalmente suas regras pessoais de vida, moral e ética, há que se saber enfrentar as consequências de cada ato praticado, sem vitimismo. O que esperamos em tempos difíceis? Que acabe logo, ou que nunca chegue. Seria maravilhoso isso, não ter que passar por situações que nos causam tristeza, dor, sofrimento. Nossa, como seria bom! Mas o que aprendemos sem ser por esses meios? Infelizmente ou felizmente, precisamos aprender, já que estamos em um planeta de expiações que está em fase transitória para a regeneração. Mas ainda somos um planeta de expiações. Porém, só aprendemos quando sofremos, seja de qual forma for. Nos tornamos seres impetuosos, orgulhosos, presunçosos, reativos e tantos outros sintomas que já conhecemos geralmente nos outros, mas em nós mesmos sequer tomamos consciência. Todos nós precisamos de limites, doutrina e direcionamento. Sem isso, infelizmente, nos tornamos, não somos, lembrando que nossa essência é divina, mas com dia a dia, relacionamentos, preocupações, pagar contas, sobreviver, nos atribuem peso, negativamente. E se não estivermos conscientes de toda essa tensão criada por situações, mas que só nos conectam com nossa permissão, nos trazem negatividade em forma de energia. E quem ainda se nega a crer que tudo é movido à energia, sinceramente, esse canal não é para você. E agradeço de coração que tenha visto até aqui. Mas a premissa para a reforma íntima do ser é crer que tudo gera energia. E o gerar dessas energias que se fragmentam em milhares de situações só resultam em 2 posicionamentos, negativos ou positivos. E o que levará à consciência de cada uma delas é novamente, como sempre falo, e se faz necessário o tempo todo lembrar o que pensamos, o que e como falamos e como agimos e reagimos a tudo que nos acontece. E em todas essas situações, sempre devemos estarmos atentos, não paranoicos, em como estamos lidando com as situações diversas que acontecem ao longo de todo o nosso dia. Mais uma vez, se faz necessário a importância de estarmos atentos ao momento presente e não perdidos em pensamentos em passado e futuro. Já sabemos também, quem acompanha o canal, que com o passado não existe a possibilidade de interferências. E o futuro só dependerá de como estamos vivendo o momento presente. E em tempos difíceis, é essencial que possamos estar conscientes de tudo isso. Se caso não estivermos conscientes da ação e reação, causa e efeito, plantio e colheita, fatalmente nos perderemos em reclamações, sofrimentos, angústias, sensação de desamparo, perdido e desalinhado com tudo e com todos. E quanto mais alimentarmos esse sentimento,
mais potente ele ficará até nos direcionar para uma doença, como a depressão, por exemplo. Ela, por muitos, é considerada uma bobagem, mas nada mais é que uma doença provocada pela desordem e descontrole da mente. Uma mente sem direção e limites vira o nosso mais fatal e letal pesadelo. E se ainda duvida da importância à luta, pois é uma luta constante para controlar nossa mente, é só o que particularmente não vejo há muitos anos, ver noticiários de TV. Tanta coisa que vemos em notícias que nós nos perguntamos: como essa pessoa foi capaz de fazer isso? O que nos causa um choque em pensar, imagina executar determinada ação. Nada mais demonstra o quanto perdido na mente essa pessoa está. E novamente, não nos cabe o julgamento. Cada um sabe e é responsável pelo que cativa. O que devemos fazer ao invés de julgar é fazer preces, emanar energias positivas, de equilíbrio, orar, ou seja lá qual a sua forma de emanar energia. Que essa pessoa perdida na mente encontre clareza para perceber que sua atitude está sendo prejudicial a ela e aos outros. E assim, ela consiga ser dona dos seus pensamentos e não os seus reféns. Não é fácil, sabemos disso. Se lidar com os nossos pensamentos quando já estamos engatinhando para o autoconhecimento, controle mental e sentidos já é uma barra, imagina para quem sequer tem a consciência disso. Tudo no mundo é intenso. Músicas que nos fazem vibrar em melancolia, saudosismo ou em sexualidade desacerbada. Notícias o tempo todo e em tempo real. Notícias o tempo todo e em tempo real, o que nos causa ansiedade e, ao mesmo tempo, nos envolve em debates que, na maioria das vezes, nos trazem mais ônus do que bônus, devido ao uso equivocado do avanço tecnológico. Trânsito, condução, pagar contas, colocar comida na mesa, criar e educar filhos, o que não é uma tarefa nada fácil, e sim uma grande responsabilidade que muitos não atentam que se trata de uma formação de um futuro adulto. E o que estamos criando? Um ser consciente, responsável, equilibrado e com respeito? Ou um ser mimado, voluntarioso, depressivo, ansioso e frustrado? É muito sério. Como diz o ditado, a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Somos vitrines ambulantes não somente dos mais próximos, mas de toda uma sociedade. E se não estivermos atentos em o que estamos fazendo como ser, que ocupa um lugar físico e espiritual nesse planeta, estaremos fadados à limitação mental, onde tudo é justificável. A mente pode justificar, racionalizar o quanto quiser. Mas quando nos desligarmos dessa matéria, se nos negarmos e vivermos uma vida inteira sendo reféns da mente e não os seus donos, no nosso desligamento corpóreo, seremos responsabilizados por todos os nossos pensamentos, fala e ação. A consciência no mundo espiritual se torna patente, e não há meios de não enxergar o óbvio. Podemos negar, mas ela estará lá, viva, presente em cada destempero, cada palavra usada com ofensa, desequilíbrio, cada entrega aos sentidos, cada ignorância, indiferença, rancor, orgulho e tantos outros males que naturalizamos como autodefesa. Mas, com o nosso desligamento corpóreo, conhecido como morte, não existirão mais máscaras. Sendo assim, em tempos difíceis, vamos nos agarrar que
tudo passa. E o tempo será determinado por quanto tempo conseguiremos extrair o nosso aprendizado. Passamos por cada tropeço, desconforto, para aprendermos algo. O sofrimento virá se não estivermos atentos ao aprendizado. Sei que não é fácil, que quando estamos no meio do tornado só conseguimos, no primeiro momento, ver o caos, desordem. Mas, mesmo assim, concentre-se no que precisa aprender para fechar esse ciclo. Estamos aqui com o absoluto propósito de evoluir moral e espiritualmente, sairmos melhores do que chegamos. Vamos ter forças, ter coragem de encarar seja o que for, para não desperdiçarmos mais uma chance de alcançar lugares melhores para continuar nossa transição. O equilíbrio não é a ausência do barulho externo. Ele sempre existirá. É a falta de suavidade, de mansietude, de reconhecimento da própria adinamia e do outro, para lidar com os fatos da vida que, independente da nossa vontade, acontece. O equilíbrio está no nosso ser, e não nas regras sociais que nos ensinaram para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Mas onde está o nosso ser? Ele sempre está presente, mas nós sempre estamos ausentes, atirados para o passado e para o futuro. Procuramos sempre o peso das responsabilidades, quando o que na verdade almejamos é a leveza da liberdade.